hoje eu venho compartilhar aqui com vocês hoje uma ideia sobre fracasso, dor e tristeza. Qual que é o papel dessas coisas na nossa vida e como Deus ali ajuda a gente a superar isso. Mas lógico que eu também não vou ficar aqui sendo aquele cara, Deus isso, Deus aquilo, querendo converter as pessoas. Eu vou contar na minha perspectiva, com o exemplo da minha vida. E por que que eu tive a ideia de gravar esse vídeo? Porque hoje, agorinha, eu tava na casa da minha tia, fui lá tomar um café com ela e a gente tava conversando sobre esse seguinte aspecto. Essas dores, né, que a gente tem na vida, perdas, tristezas, fracasso assim no geral. E aí ela tava contando um exemplo dela, né, que ela tinha um irmão que era muito querido pra ela e numa viagem que o irmão dela viajou pra Cuiabá pra tirar férias, eles foram pescar, ele e mais outro irmão dela. E aí nessa pescaria o barco virou e o irmão deles, né, e a mulher do irmão deles e a sobrinha ali, a filha do casal não sabia nadar, só o irmão mais velho que tava no barco sabia, no barco, né? E aí o barco virou, o irmão mais velho dela salvou o outro irmão, a cunhada e a filhinha. Mas faleceu porque não conseguiu voltar para a margem, mas morreu como herói, salvou ali a família inteira. E aí ela ficou muito indignada com Deus por conta disso. Ela falou, oh meu Deus, por que que o meu irmão, ele foi um herói, salvou todo mundo, sempre ele foi certinho, não bebia, não fumava, não fazia nada de errado com ninguém, era uma pessoa boa, de coração puro, morreu. Então, eu não acredito em Deus, Deus não existe, porque se realmente ele existisse, não ia acontecer coisas ruins com pessoas boas. E aí, por muito tempo, ela não ficou sem acreditar em Deus e tudo mais, até que um pessoal, né, da Testemunha de Jeová passou na porta dela, bateu, e aí falou, o nome dela é Lourdes, né, Dona Lourdes e tal. E aí ela falou, pô, me prova que Deus existe, porque eu não acredito, contou toda a história do irmão dela, né. E aí o rapaz falou, olha, todo mundo tem um propósito aqui na Terra. Todo mundo, você, eu, vocês que estão me assistindo aí, todo mundo tem um propósito. E quando a gente cumpre esse propósito aqui na Terra, a gente vai embora. E outra, Deus quer levar as pessoas boas para perto dele também. Se fosse para deixar as pessoas ruins aqui, boas, né, aqui na Terra, e levar as pessoas ruins, aqui que seria o paraíso, entendeu? E não lá no céu. Mas no contexto geral foi isso. E por que que eu trouxe essa história aqui? Porque foi uma história bem parecida com a minha. Resumidamente aqui, né, ela depois voltou a acreditar em Deus, realmente viu que todo mundo tem um propósito aqui na Terra, que a gente está aqui, por mais que às vezes a gente tenha alguma dor, sofre alguma perda, fracassa em algo que a gente está muito crente que vai dar certo, a gente não pode botar a culpa em Deus, porque tudo tem um propósito, e Ele vai ajudar a gente a descobrir qual que é esse propósito, por que cada coisa aconteceu, se a gente se apegar a Ele e conversar ali com Deus no geral. Mas a minha história foi muito parecida porque eu tenho uma tia minha que eu morei desde os meus 12 anos de idade, que meu pai se separou da minha mãe, e eu vim morar. Eu, meu pai e ela. E ela era tipo uma mãe pra mim, entendeu? E muito apegada com Deus. Ela já era aposentada, e aí ela ficava a maior parte do dia dentro do quarto fazendo orações, conversando com Deus. E aí ela teve câncer, ficou muito debilitada, eu cuidei dela, mas infelizmente ela morreu. E eu fiquei indignado. Eu pensava comigo, pô, meu Deus, se realmente o Senhor existe, como o Senhor pôde deixar que isso acontecia? Porque eu vi ela orando, pedindo todo santo dia para que Deus curasse ela. Eu falei, pô, se realmente o Senhor existe, como o Senhor deixou que isso acontecesse? E aí, quando a minha tia me contou, né, essa história aí do que aconteceu com o irmão dela, eu entendi que as pessoas vêm na nossa vida, sim falando de dor e tristeza, as coisas ruins acontecem na nossa vida como um propósito, como um ensinamento ali de Deus para a nossa vida. Ou se você não acredita em Deus, do universo ali, as coisas ruins vêm para te ensinar, a te fortificar, entendeu? Então eu trago muito assim, essa visão também pro fracasso. Pô, eu tô tentando no digital aí já tem uns 3 anos com marketing, nunca dei sorte. O YouTube tentando, pegando firme, agora começou a engatear, mas também fracassei ali por um bom tempo. Postando vídeo, não dava certo, pegava uma visualização. E quando o vídeo aqui bate 20 visualizações, eu já fico feliz, porque eu sei que 20 pessoas assistiram o meu vídeo. Mas ali, falando no contexto geral do fracasso, tudo de ruim que acontece na nossa vida, em vez da gente ter a perspectiva, a síndrome do coitadinho, a gente precisa ver ali tudo isso como algo que vai nos ajudar, algo que vai nos ensinar. Pô, eu bati a cara ali, quebrei a cara ali fazendo tal coisa, mas eu vou aprender com isso. Eu subi um vídeo no YouTube e pegou uma visualização. Eu achei que era o melhor vídeo da minha vida, fracassei. Mas eu não vou deixar que isso me abale. Eu vou analisar o porquê que esse vídeo teve uma visualização.
E essa é a ideia geral que eu quero trazer aqui para você. Você aprender com os seus erros, aprender com o fracasso, entender que tudo de ruim, toda tristeza, toda perda, todo fracasso que acontece na sua vida veio para te ensinar, veio para você aprender algo novo, para você melhorar, fazer melhor, fazer diferente, entendeu? Então essa é a ideia geral que eu quero trazer aqui. Porque quando você adota essa perspectiva para a sua vida, você acaba com a síndrome do coitadinho e tudo que acontece de ruim, você vai sofrer sim. Uma pessoa da sua família morreu, mas você vai aprender com isso. Você já vai estar consciente de que ela tinha um propósito, tinha algo para agregar, te ensinar na vida e que ela se foi agora porque ela cumpriu o propósito. E isso até me ajudou, essa morte da minha tia, que eu era muito próximo, tinha ela como minha segunda mãe, porque me ensinou a aproveitar a vida, a aproveitar as pessoas, entendeu? Porque por mais que eu creio que eu aproveitei muito com ela, às vezes ela me pedia pra fazer algo, eu não ia, às vezes ela brigava comigo, me proibia de fazer algo, e eu ficava triste, nervoso ali, grilado ali com ela. E aí, cara, depois que isso aconteceu, eu vi que a gente tem que aproveitar as pessoas que a gente ama cada segundo, porque tudo que tem aqui na Terra tem um tempo definido pra ir embora, pra morrer, pra acabar, entendeu? Ou você vai deixar as pessoas aqui e vai pro céu, ou as pessoas vão te deixar aqui e vai pro céu, entendeu? Todo mundo tem um tempo definido, tudo também tem um tempo definido. Então, quando você adota essa perspectiva de aprender com as coisas ruins que acontecem na sua vida, você sempre vai estar em busca de melhorar cada dia mais, que é o lema aqui do canal, ser 1% melhor todo santo dia. E isso é muito legal, porque você tira ali a síndrome do coitadinho da sua vida. Nossa, eu perdi alguém, minha vida acabou. Nossa, eu fracassei no emprego, fracassei em algo que eu fiz, a minha vida acabou. Nunca mais eu vou conseguir conquistar o que eu quero. E adota ali a síndrome, né, do cara que é autossuficiente, da pessoa que é autossuficiente, que aprende com os erros, entendeu? Então, esse vídeo aí foi para ser mais curto, porque foi mais uma reflexão aqui que eu quis trazer aqui para vocês. Então, para fechar aqui o contexto geral, aprenda com o fracasso, aprenda com a perda, aprenda com a tristeza, mas nunca abaixe a cabeça, fica triste e acha que o mundo acabou. Sempre se apegue em Deus, porque Ele tem um propósito maior na sua vida. Se você ainda não morreu, né? Logicamente que quem morreu não vai estar assistindo esse vídeo meu aqui, creio que não, né? Porque cruz credo. Mas lembra, se você está assistindo esse vídeo aqui, que você ainda tem um propósito. Se você não morreu até hoje, você tem um propósito ainda muito grande e bonito para conquistar. E Deus está preparando tudo isso para você. A única coisa que Ele precisa de você é que você se apegue a Ele, confia nele e faça por onde. Não deixe as coisas cair do céu para você. É só isso. Então, faça parte do 1% e eu te espero aqui no nosso próximo encontro.